Bom dia, amada igreja. Bom dia, meu pastor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós. Amém. Agradecemos a direção da igreja por este momento que nos dá de podermos partilhar a palavra, mas agradecemos sobretudo o nosso Deus que ainda nos deu mais um dia de vida e é motivo de glória e de rendermos graça a Ele, porque a Ele tudo pertence, as nossas vidas, os nossos projetos, todos pertencem a Deus e nós lhe louvamos. Queríamos agradecer também a presença de todos vós, a presença de cada filho, de cada filha que Deus tocou no coração para que pudesse vir hoje aqui para podermos partilhar junto a palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia, nós te louvamos, te bendizemos e engrandecemos o teu nome, Senhor, por tudo que és, por tudo que foste, por tudo que serás para conosco. A esta hora, no momento da partilha da tua palavra, Senhor, tua palavra foi lida e nós pedimos que tu venhas, ó Pai, e fale conosco. Usa-nos segundo o teu querer. Permita com que o teu povo saia daqui, Senhor, cheios da tua palavra e do teu Espírito. Enche-nos, ó Senhor, com teu Espírito Santo e esvazia-nos de toda vaidade. Esvazia-nos, ó Senhor Deus onipotente, de todo o eu. E permita com que possamos ser o canal o qual tu vais abençoar o teu povo. Amém. Amém. Apóstolo Paulo, livro de Efésios. O homem que conheceu Jesus, viu Jesus e que chegou ao ponto de dizer que agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Dentre as suas teologias, uma das teologias mais profundas que ele desenvolveu é justamente a teologia da ética, onde em muitos momentos, principalmente na carta de Coríntios, 1ª e 2ª Coríntios, e agora aqui também em Efésios, ele faz referência à nova vida do cristão, preocupado com aqueles que se convertiam, que antes eram gentios, que tinham se convertido ao cristianismo, mas que continuavam com as práticas gentias. E nesse texto ele vem justamente dizer que agora que nós nos tornamos cristãos, nós precisamos ter uma conduta diferente. Não podemos ser cristãos e levarmos uma vida de gentios. Não podemos ser cristãos e levarmos uma vida que é questionável, que não glorifica o nome do Senhor. E foi assim que ele, vendo os distúrbios e as incompreensões que estavam a existir naquela comunidade, ele escreve. E quando eu lia o texto, me veio algumas questões que muitas das vezes nos aparecem, muitos irmãos e irmãs nos questionam pelo caminho, nos dizem: pastora, mas que mal tem em beber uma cerveja? Mas que mal tem em ir para o dancing? É pecado também ir no dancing? É pecado ir na boate? É pecado colocar piercing? É pecado fazer tatuagens? É pecado? As pessoas fazem muitas perguntas, mas não são as mundanas que fazem essas perguntas, porque os mundanos sabem o que é que eles podem fazer e deixam de fazer. São os cristãos que ficam confusos, que converteram-se e que ainda gostam das coisas do mundo. E o Senhor quer nos desafiar nessa manhã a falarmos o que é de fato ser cristão. Ser cristão é ser seguidor de Cristo. E Cristo significa ungido, significa Messias, significa aquela pessoa que é separada para um determinado fim. E Cristo foi separado justamente para ser o remidor das nossas almas, das nossas vidas, para nos trazer a salvação. E quando nós nos dizemos que somos cristãos, significa que nós somos ungidos, somos ungidas e somos separados. Separados do quê? Separados do mundo, separados das coisas mundanas, para vivermos uma vida de santidade, uma vida que agrada ao nosso Deus.
Ser cristão é ser seguidor de Cristo, é ser pequeno Cristo, é ser ungido. Quando aceitarmos Jesus Cristo como nosso único Salvador, nós somos cristãos. Quando somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós somos cristãos. Quando não andamos mais segundo os preceitos e as vontades mundanas, nós somos cristãos e nos tornamos ungidos e ungidas. 8 coisas que um cristão não deve ser. São 8 pontos que nós trazemos ao lermos esse texto. E o apóstolo Paulo, no versículo 17, começa dizendo: portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor. E a mente deles está cheia de escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. A ignorância e a teimosia faz parte dos pagãos e não dos cristãos. Um cristão não pode ser teimoso. Primeiro ponto, o cristão não pode andar como um pagão. Logo, não pode ser teimoso. Não pode ser ignorante, não pode estar na ignorância. Não pode ser falso, com 2 personalidades. Quando vem à igreja está com vestido comprido. Quando está na rua está com vestido que precisa ficar puxado toda hora. Se o vestido não serve para vir à igreja, também não serve para estar com ele na rua. E às vezes viemos com ele na rua e quando chegamos na porta da igreja colocamos pano. O que é isso? Não pode ter vida dupla. Dupla personalidade. Quando vamos à festa, colocamos aquele vestido todo rasgado, transparente, todo aqui, todo rasgado. Quando viemos para a igreja, tudo fechado. Deus está em todo lugar. Lá na festa onde foste, Deus está lá. E a forma como você vestiu glorifica ou envergonha o nome de Deus. Mas o problema é que nós somos cristãos, mas gostamos das coisas do mundo. Porque vestir-se assim é mundano. Deixar o corpo fora. Segundo ponto, o cristão não pode ser arrogante. Na vaidade dos seus próprios pensamentos, assim diz o texto. Na vaidade dos seus próprios pensamentos, arrogante. Arrogante intelectual. Arrogante espiritual. Há pessoas que são tão arrogantes que pensam que só eles é que pensam. Corrigem todo mundo. Desvalorizam o trabalho de todos. Não tem respeito, não tem consideração pelo trabalho e pelo esforço do outro. Mas disse cristão. Mas vai à igreja. Mas lê a palavra de Deus, mas não entende a palavra de Deus. O segundo ponto nos diz que o cristão não pode ser arrogante. Não pode achar que só ele é que sabe. Eu estou aqui na igreja há mais de 40 anos. Desde o início dessa igreja, pode ser que daí, que estás aqui há 40 anos, pode ir para o inferno mesmo assim, porque tu é ignorante. Porque é arrogante. Porque acha que só os mais velhos é que sabem, os mais jovens não sabem nada. Ou porque acha que eu sou os mais novos que conhecem as coisas, os mais velhos já devem se aposentar. Não pode. O cristão não pode ser arrogante. Todos têm que contribuir. Mais novos ou mais velhos. Fazemos parte da mesma sociedade e temos todos que contribuir ali onde o Senhor chamar. Respeite e considere o trabalho do outro. O terceiro ponto é que o cristão não pode ser desobediente. O cristão tem que ser obediente. Não pode ser desobediente. Então, se você é desobediente, você não é cristão. Resistente à palavra de Deus. Pessoas que fazem resistência a tudo. Não cumprem o que a Bíblia diz. Encontram justificativa para tudo. Não obedecem os pais porque os pais não são deuses. Meu pai não é Deus. Eu não coisa. Não obedecem o pastor porque o pastor não é Jesus Cristo. Pastor é Jesus Cristo, também leu a palavra, também conheço.
Não fazem os trabalhos no serviço porque não deu tempo, enquanto que ficam na rede social. Não ouve a esposa porque acha que a esposa é inferior a ele. É arrogante. Um pai que quando chega em casa, os filhos fogem para se esconder porque o pai... Um cristão não pode ser inflexível. Não pode ter o coração endurecido. Assim diz os versículos 18. E na mente deles está a escuridão. Eles não têm parte na vida com Deus. Porque tem a mente entenebrecida. O cristão não pode ter a mente entenebrecida. Jesus é a luz do mundo. E se nós somos cristãos? Jesus Cristo é a luz do mundo. Se nós somos cristãos, somos a luz do mundo. Nós somos co-participantes desta luz do mundo. Esse entenebrecimento da nossa mente, o que é isso? Não pode ser teimoso, desobediente. A desobediência, os rebeldes, não são filhos de Deus. Não podemos ser rebeldes. Não ouvimos ninguém. Temos sempre uma justificativa. Nós é que somos os bons. Não faz parte das características de um cristão. Pelo menos não é isso que o apóstolo Paulo nos diz aqui em Efésios. Quarto ponto, o cristão não deve ser mentiroso. Versículo 25. Por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do mesmo corpo, que é Cristo. Cristo é o cabeça. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos a extensão de Jesus Cristo. É através das nossas mãos que nós podemos abençoar as pessoas que precisam de bênção hoje. Porque foi isso que Jesus Cristo deixou para nós fazermos. Os nossos pés andarem em caminhos que proclamam este evangelho. O cristão não pode ser mentiroso. Porque a mentira vem do diabo. O pai da mentira é o diabo. Se nós somos mentirosos, nós não somos filhos de Deus. Nós somos filhos de quem é o pai da mentira. Há pessoas que inventam coisas para prejudicar o colega, para prejudicar o vizinho, para prejudicar a vizinha, para parecer que é melhor, enquanto que está mentindo. E se nós não tivermos cautela, às vezes julgamos os outros e muita gente sofre por causa da mentira de alguns. Não são só os mundanos que mentem. Muitos de nós mentimos também. E o Senhor, nesta manhã, traz essa palavra justamente para nos alertarmos de que nós não devemos mentir. Um quinto ponto que o cristão não deve ser entenebrecido do entendimento. Pessoas de mente obscuras, que não entendem nada de missão, mas querem aparecer. Não conhece o trabalho, mas quer aparecer. O outro que fez o trabalho, mas ele mente, rouba as ideias dos outros, coloca no outro papel e manda. Na escola, cópia, cabula. Isso é mente entenebrecida. Mente obscura. Quando você copia, você não sabe que você está mentindo para você mesma. Que você vai ter um certificado que não justifica o que você sabe. Que um dia, quando vão pedir para você fazer aquela coisa que diz no teu certificado que você é capaz, você não vai conseguir fazer. O cristão não pode ter mente entenebrecida, não pode. Pessoas que não conhecem as necessidades da missão, não entendem as coisas espirituais, mas querem estar em frente, querem cargo. Critica a oração daqueles que oram muito, orações longas, ele critica. Oração curta, ele critica. Jejum, ela critica. Fazer retiro, ela critica. Quer dizer, pessoas que não têm visão, não conhecem nada, mas simplesmente quer criticar, quer fazer, quer estar lá à frente. Mente entenebrecida. Se não conhece, busca entendimento a Deus, peça, e Ele dará, porque Deus dá sabedoria a todos aqueles que o buscam.
E a justificativa sempre é: eu já estou há muito tempo aqui na igreja, eu conheço tudo. Não, mas nós sempre fizemos assim. Não deixa nem que se renovem as coisas. Nós sempre fizemos assim. Nós sempre fizemos assim, sim. Nós sempre fizemos assim, mas pode-se experimentar outra forma de fazer. Não podemos ter mente entenebrecida. O cristão tem a mente aberta. Renova-se a cada instante. Assim diz a palavra do Senhor. O sexto ponto é que o cristão não deve ser ladrão. Vemos no versículo 28. O cristão não pode ser ladrão, não pode ser corrupto. Versículo 28. Quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar. Será na comunidade de defesa estava tendo pessoas que estavam a roubar. Nos dias das festividades, quando se juntavam para comerem juntos, para trazerem, cada um trazia as suas coisas, haviam aqueles que, no fim da cerimônia, das festividades, tiravam algumas coisas para esconder. Comia lá e ainda tirava alguma coisa para esconder, para levar. Não roube. O apóstolo Paulo a dizer: quem roubava não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Interessante esse versículo, porque o fruto do nosso trabalho não é só para nós usufruirmos sozinhos, mas é também para ajudar aos pobres. Ah, pastora, mas eu até nem roubo, nunca roubei, nunca? Tem certeza? A seringa que você tira no hospital, não estás a roubar? A lapiseira do serviço que você leva para casa, tira as lapiseiras, tira os lápis, tira as borrachas, leva para ir dar no teu filho em casa, você não sabe o que andas a fazer. Você não faz ideia do que você anda a fazer. E as despesas que foram feitas por mês no serviço não chega, porque cada funcionário levou a parte dele. Não andas a roubar tu? E o tempo que ficas na internet, nas redes sociais, não estás a roubar o tempo do serviço? Não estás a roubar o tempo de serviço? 2, 3 horas, já estás lá. Eu fico muito interessado, eu fico assim a pensar, no final de semana, os sábados e domingos, no meu telefone quase não entra muita mensagem. E eu fico assim a dizer: bem, essa gente, porque esse final de semana ele tá de folga, está em casa. Essa gente não tem internet em casa. Não põe saldo de dados no telefone dele. A não usar, não é, a internet do serviço. Para baixar filme. Para brincar. E quando o chefe chega, e quando a pessoa vem à busca do documento, vem depois da manhã. Por quê? Porque você ficou brincando na internet. Você ficou brincando na internet e eu sou obrigada a voltar 2, 3, 4 vezes para ir buscar um documento que você faria em 30 minutos. Isso é roubo. E o cristão não pode fazer isso. As horas de serviço são para trabalhar. E na nossa... Não, na nossa sociedade tem um adágio que dizem: mas o cabrito come onde está preso. E eu pergunto: você é cabrito? Deus te fez a sua imagem e semelhança? Deus te fez a imagem e semelhança dele. Você participe do reino de Deus e você está se rebaixar a cabrito que come capim onde está amarrado. Isso é uma ofensa a Deus. Isso é uma ofensa a Deus, que nos fez a sua imagem e semelhança. A fatura é X e você aumenta. Os recursos que foram disponibilizados para fazer uma coisa, você desvia. E depois diz: não, pastor, eu nunca roubei. Rouba a seringa, leva o soro
e as pessoas a morrerem. As pessoas que morreram, a culpa é você matou. Ah, nunca matei, mataste. Já mataste, sim. Já matou, sim. O 7º ponto, o cristão não pode ser avarento. Ainda no versículo 28 também. As bênçãos que Deus nos dá é para que nós possamos também abençoar outrem. Nós não podemos ser os únicos a usufruir as bênçãos do Senhor. O fruto do nosso trabalho é para o nosso bem-estar e para também o bem-estar das pessoas ao nosso redor. E não precisa ser meu primo, não precisa ser meu irmão, não precisa ser minha irmã biológica. Porque nós todos, tanto biológicos ou não, somos irmãos em Cristo, amém? Amém. Fazemos parte do mesmo corpo. Precisamos, o cristão tem que parar de pensar que orar para os pobres é suficiente. Nas nossas orações longas, abençoa os pobres, Senhor. Dá também aos que não têm, vai dar como? Se Ele te deu e tu não estás a abrir a mão. O 8º e último ponto das coisas que o cristão não deve ser, que esse texto nos traz, é o que o cristão não pode falar mal do outro. Versículo 29. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudem os outros a crescerem na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês disserem façam bem aos que ouvem. Essa parte da maledicência, da língua, da boca, é incrível. Principalmente nas nossas igrejas, sobretudo na igreja metodista. As pessoas não têm pudor, não têm respeito da vida do outro. Falam mal, até dos pastores, até nas redes sociais, não é? Vocês sabem. Pois a palavra hoje nos diz que nós não podemos falar mal, o cristão não pode falar mal do outro cristão. Ah, os católicos, o que é que tem os católicos? São cristãos como nós. Só que pensam diferente. E é mal pensar diferente? Não. Ah, os neopentecostais, o que é que tem os neopentecostais? Fazem parte do mesmo corpo. Só que talvez os pentecostais não sejam maus como nós somos maus. Talvez sejam pé. Então o pé não pode falar mal das mãos, nem as mãos falar mal da cabeça. Somos membros do mesmo corpo, cada um tem a sua função. Entendam. Entendam a liberdade do Espírito Santo. Deus nos fez assim. Uns são rosas, outros são margaridas. Todos não podemos ser lírios. Esta é a dinâmica do reino. Onde todos, de forma diferente, mas somos um, fazemos parte do mesmo corpo. Respeite a forma de pensar do outro. O cristão não pode falar mal do outro. O cristão não pode falar mal do outro. Ainda que não seja cristão, não é de Deus. Termos línguas compridas, linguarudas, maldizentes, não é. Não é cristão. E os evangélicos têm muito esse hábito, não é, de falar mal dos católicos. Acham-se que nós só somos já os que conhecemos toda a verdade da Bíblia, não é? Não façam isso. Não façamos mais isso. A palavra nos alerta hoje para pararmos com isso. O cristão não pode ser maldizente. Todos somos membros do mesmo corpo e Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor, Cristo é o cabeça. Ele vai definir, Ele vai fazer o julgamento. Nós só precisamos obedecer e seguir o caminho que Ele nos indica para fazer. E o caminho que Ele nos indica não é falar mal do outro, nem é julgar o outro, mas é obedecer a sua palavra. Muitas das vezes nos caracterizamos como péssimos cristãos. O
O cristão não deve entristecer o Espírito Santo de Deus. Não pode ser amargo, não pode ser colorento, cheio de ira, que andam em gritarias. Assim diz-nos os últimos versículos. Então, façam com que o Espírito Santo de Deus fique... Não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito Santo de Deus... Pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Nada de gritarias, insultos e maldades. Há muitos de nós ainda cristãos que ainda fazemos brincadeiras feias. Aquelas piadinhas no trânsito principalmente, né? Tinha que ser mulher, devia estar na cozinha. Um cristão com uma mente aberta falar isso, quer dizer, é de questionar. Pelo contrário, sejam bons, atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, tem perdoado vocês. Resumindo e concluindo, as coisas que o cristão deve ser. O cristão deve ser obediente, obedecer à palavra de Deus e levar a sua missão com seriedade. O cristão deve ser justiceiro, fazer a justiça, ser íntegro. Ah, eu não tenho nada em casa, sim, mas o que está na casa da tua patroa não é seu. Não podes levar. Não podes levar. Tem que ser íntegro. Peça. Se ela te der, te deu. Se não te deu, vais procurar outras formas que não seja roubar, que não seja subtrair aquilo que não te pertence. A integridade deve fazer parte da vida do cristão. Porque nós às vezes ficamos a reclamar, não, os nossos governantes, eles estão a corrupção, estão a roubar, e não sei o que todos nós somos corruptos. Porque a palavra do Senhor nos diz que se nós não formos justos no pouco, não seremos no muito. Se a gente rouba a caneta enquanto é funcionário público, só porque vimos uma caixa de canetas e achamos que então temos que tirar a nossa parte, que é para ir distribuir aos nossos filhos. Quando nós tivermos com verbas grandes para gerir, também vamos roubar. Começa assim, se nós não somos justos no pouco, não seremos no muito. Se tu roubas o frango na geladeira da tua patroa, tu vais roubar também os contentores e as caixas de frango que vão chegar quando tu fores ministro ou tiveres uma outra função. Corrupção é questão de caráter, não de oportunidade, de caráter. E a palavra nos diz hoje para nós não roubarmos, para sermos íntegros. O cristão tem que ser íntegro, tem que ser justiceiro, tem que buscar a santidade todos os dias. Tem que ser trabalhador. Tem que ser benigno. Tem que ser dizimista. Tem que ser dizimista. O teu salário tem que tirar o dízimo para sustentar a tua igreja. Tem que ser compassivo. E no fim, o texto nos diz que tem que ser perdoador para que o nosso Deus possa nos perdoar. Porque há vezes que a gente tem alguns problemas com algumas pessoas de família ou não, e a gente diz assim, não, o que ele me fez eu nunca vou perdoar. Imagina o que tu fizeste a Deus, se ele dissesse que nunca te perdoaria. Imagina o que nós fazemos a Deus todos os dias. A gente acorda, corre de um lado para o outro, não lhe diz obrigado, não lhe diz bom dia, não ora para ele, não diz vamos, curtimos a vida, viemos. Se Deus também não quisesse, se Deus também dissesse que não nos perdoa, temos que perdoar para que Deus possa nos perdoar. O cristão deve se renovar no espírito do entendimento.
Mesmo que nós estamos na igreja, conhecemos ou somos cristãos há muito tempo, ainda assim precisamos de uma renovação constante. Há muitas coisas que Deus ainda não nos revelou e que só vai nos revelar quando nós nos renovarmos, quando nós sermos novas criaturas, quando nós aceitarmos novas experiências. Se nós fazermos todos os dias as mesmas coisas, se temos todos os dias os mesmos hábitos e não mudarmos, nada de diferente acontecerá nas nossas vidas. Ser cristão exige ter continuidade com a vida pessoal, continuidade com a transformação, com a santidade. Busca da santidade é mudar de comportamento. Não podemos continuar a viver a vida de pagãos enquanto que ostentamos um nome de cristão. Precisamos renovar-nos. Precisamos mudar de atitude. Precisamos seguir aquilo que a palavra nos diz. Precisamos ser obedientes e perdoadores. O texto nos diz para não dormirmos com a ira. Perdoa o teu irmão. Perdoa a tua irmã e seja livre. Terás paz de espírito. Dormirás tranquilo. Que Deus se digne abençoar estas palavras nos nossos corações. Amém? Amém. Oremos. Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia, nós te louvamos, te bendizemos e agradecemos o teu nome, Senhor. Obrigada por ter aberto a tua palavra a nós. Obrigada por ter nos falado, Senhor. Obrigada, Senhor Deus Onipotente, por ter nos lembrado quais são os compromissos e qual é o comportamento que um cristão deve ter. Pedimos-te, Senhor Deus Onipotente, que torna-nos verdadeiros cristãos, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, perdoa, Senhor, quando sairmos da linha. Perdoa, Senhor Deus Onipotente, quando nos sentimos, o Senhor, atraídos pelo mundo. Perdoa-nos, Senhor, e ensina-nos a andar segundo o teu querer. Ensina-nos a andar em santidade, a buscar a cada dia, Senhor Deus, melhorarmos em tudo que estivermos a fazer, para que possamos alcançar a excelência e para que quando nós andarmos pelas ruas, as pessoas possam testemunhar só pelo nosso passo, pelo nosso agir e pela nossa forma de falar, que as pessoas possam testemunhar. Verdadeiramente, este é um cristão. Verdadeiramente, eu quero conhecer o Deus que ele adora. Oh, Deus de amor, Deus de graça, que nós possamos ser, Senhor, verdadeiros testemunhos da tua palavra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.